a gravar? Muito bem. Na nossa última aula, a gente concluiu aquelas diretrizes e aquelas orientações sobre a interpretação de profecia. Focamos ali na perspectiva profética, onde numa profecia o profeta ele mesclou aspectos que teriam cumprimento num futuro mais imediato e um outro cumprimento num futuro mais remoto, algo mais para frente. Isso dentro de uma mesma profecia, que muitas vezes o profeta ele não fazia, na hora da profecia, essa distinção entre esses aspectos futuros e os aspectos mais recentes do cumprimento da profecia. Então, é sempre, quando formos interpretar, prestarmos atenção nisso. Porque muitas vezes você pode pensar assim, mas eu leio essa profecia e eu vejo que ela não se cumpriu porque faltou isso. Bom, o aspecto que faltou é porque é um cumprimento futuro, ok? Também nós falamos sobre sempre observar se a profecia ela é condicional ou se ela é incondicional. Se ela tem um se ela tem um por acaso, a menos que, isso implica dizer que aquela profecia ela depende de alguma coisa, ela depende de alguma ação humana. Então, ela é condicional. E uma profecia condicional, ela também se encaixa dentro das profecias de juízo. Sempre que Deus falou sobre um juízo, sobre uma nação, ou um povo, ou uma pessoa, está embutido nessa profecia de juízo a seguinte condição: se houver arrependimento, se houver mudança de vida, Deus não vai fazer o mal que ele disse que faria contra aquele povo, contra aquela nação, ou contra aquela pessoa. Então, essas são as condicionais. Mas existem as profecias que elas são incondicionais. Elas estão ligadas à aliança, elas são unilaterais, é algo que Deus determina fazer e ele vai fazer independentemente de uma ação dos homens ou de uma reação dos homens. Então, foi basicamente isso que a gente trabalhou na aula passada sobre profecia. Então, o que a gente já viu até agora? A gente já viu parábolas, a gente viu provérbios, a gente viu profecia. Hoje, a nossa intenção é trabalhar narrativa. Pelo que eu vi lá no nosso programa, a gente não vai trabalhar, possivelmente, salmos, vai depender muito do andamento, mas eu acho que não chega lá. Vai ficar faltando salmos e a literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica não vai ser assim algo prejudicial, porque vocês vão ter um módulo lá na frente sobre análise em Apocalipse. E quando a gente trabalha análise em Apocalipse, a gente vai trabalhar, obviamente, a literatura apocalíptica, tá certo? Mas vocês leram toda a apostila, e aí vocês vão mandar, obviamente, a declaração de leitura. Eu acredito que deu para ter pelo menos uma visão geral, certo? Vamos passar agora para a parte de narrativa. Pegue aí o seu material. Eu vou compartilhar aqui. Depois do intervalo, eu faço a chamada. Ok, gente. Narrativas do Antigo Testamento.
Veja aí o seu material. E vamos passar a trabalhar isso aí. Bom, a primeira informação interessante que nós temos, e isso chama muita atenção, é que a narrativa, gente, qual é a expressão que eu vou usar aqui para vocês? A narrativa foi o gênero literário predileto, preferido, que Deus usou para trazer a sua revelação aos homens. Ok? Então, veja a frase aí em cima. A Bíblia contém mais do gênero literário chamado narrativa do que qualquer outro gênero. Veja que porcentagem alta, especialmente no Antigo Testamento, 40% do Antigo Testamento é narrativa. O que isso indica para nós? Ora, se Deus aprove a ele, na sua soberania, trazer a sua revelação aos homens, e ele decidiu usar em maior quantidade esse gênero literário chamado narrativa, então isso deve, no mínimo, chamar a nossa atenção para darmos uma certa atenção especial a esse tipo de literatura que é narrativa, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Por exemplo, no Novo Testamento, grandes porções dos evangelhos e quase a totalidade de Atos também são narrativas. Ou seja, quando você pega o Novo Testamento, você vê também que o Novo Testamento tem uma quantidade enorme de narrativas, certo? Então, o próprio nome já diz, narrativas. Então, é aquele gênero literário em que narra determinados acontecimentos, em que ele narra determinados fatos ou eventos históricos, certo? Então, o Novo Testamento também tem uma quantidade muito grande. Veja o que esse autor diz. Pressupomos que o Espírito Santo sabia o que estava fazendo e que esse gênero literário serve bem ao propósito de Deus no processo de sua revelação ao ser humano. Às vezes eu fico pensando, especialmente porque eu trabalhei com grupos indígenas, e quem conhece um pouco da cultura indígena sabe que uma das características principais dessa cultura é o contar histórias. Eles têm muitos mitos, eles têm muitas fábulas, e faz muito parte da cultura a importância do velho, do idoso, que conhece as histórias e que repassa o conhecimento através de narrativas. Quem teve o privilégio que eu tive de morar no interior, no lugar que eu nasci, eu me lembro que quando criança a gente sentava na calçada ou deitava na calçada e as tias, às vezes os pais ou avós passavam ali grande parte da noite contando histórias do passado, antigas, e a gente ficava vidrado naquilo. No geral, o ser humano gosta de uma boa história contada. Não é isso? Tem algum ser humano aqui que não gosta de ouvir uma boa história? Todos nós gostamos. Ora, Deus sabia disso. Então, o que é que ele fez dentro da sua revelação? O Espírito Santo conduziu os autores a usarem, especialmente naquela cultura da época, esse gênero chamado narrativa, para relatar os feitos, as realizações de Deus ao longo da história humana, certo? Então, é um gênero bastante interessante. Mas vamos lá. Quando nós vamos para as narrativas bíblicas, pessoal, nós temos que pensar na narrativa bíblica em 3 níveis.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para levar mais para um lado de uma reflexão. Todos vocês aqui conhecem a história de José. Aquele cara que foi odiado pelos irmãos, os irmãos jogaram num poço, depois venderam, o cara foi parar como escravo no Egito, foi para a cadeia depois de ter sido caluniado e se tornou governador, depois se encontrou com seus irmãos. Lembram a história de José? Todos vocês? Ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a relação, se é que existe, entre a história de José e o plano de Deus de redenção da humanidade? Existe alguma relação entre o relato de José, da vida de José, e o plano geral de Deus para a redenção da humanidade e da criação? Ou a história de José é uma história isolada, à parte, separada do grande plano de Deus? Ou é apenas o relato do plano de Deus para um homem chamado José? De certa forma, existe, né? Porque José foi levado para o Egito como escravo e o objetivo era, no futuro, quando viesse a seca, salvar, né, a família da seca. Não é isso? É. Então, existe uma semelhança com o plano de redenção. Então, você está falando mais de semelhança da história de José com o plano de Deus de redenção, pelo fato de que ele foi usado como instrumento para livrar muitas pessoas no tempo de uma fome. Isso. Certo. Mas existe alguma relação entre essa ida de José para o Egito com a promessa de Deus para Abraão? Existe. Qual foi a promessa de Deus para Abraão, gente? Vamos lembrar aqui, Gênesis 12. Quais foram os pontos centrais da promessa de Deus para Abraão? O que Deus prometeu para ele? Uma grande nação, que dele teria uma grande nação. Ia fazer dele uma grande nação. O que é que Deus ia fazer mais? E Gênesis 12. Deus ia dar para ele o quê? Uma terra. Uma terra. Um grande nome, fama. Ele seria um homem conhecido. E faria dele uma grande nação. Então, 3 coisas Deus prometeu para Abraão: terra, descendência e fama. Fama no sentido de tornar-se conhecido. Ok. Mas tudo isso que Deus disse que ia dar para Abraão tinha um propósito. Qual era o propósito? E aí? Qual era o propósito de Deus em dar tudo isso para Abraão? Para que a nação de Israel se tornasse exemplo para as outras nações? Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas, serão benditas todas as nações da terra. Não foi isso? Isso. Então, o plano de Deus, quando ele escolhe Abraão, quando promete uma terra e quando promete para ele uma descendência, era que através dele as famílias da terra, os povos do mundo fossem abençoados. Como? Como que Deus ia abençoar todas as famílias da terra através de Abraão? Porque através de Abraão veio a nação de Israel e essa nação escolhida foi onde surgiu
o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que trouxe redenção não só para a nação de Israel, mas para todas as outras nações. Exato. Então, Deus forma uma nação, dessa nação, Deus ia trazer o Salvador do mundo, e através dele, a bênção de Abraão chegaria a todas as nações. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: toda narrativa bíblica não deve ser lida e compreendida sem uma conexão com esse plano geral de Deus para a redenção da humanidade e da criação. Por exemplo, José vai para o Egito. Acontece o que aconteceu. Mas o que era que Deus queria com isso? Deus não tinha dito para Abraão que a descendência dele seria escrava por 400 anos e que depois disso ia trazer. Então, a ida de José para o Egito estava dentro do plano de Deus para formar uma nação e cumprir o que ele disse a Abraão, que essa nação seria escrava e depois Deus ia trazer para aquela terra. Então, onde é que eu quero chegar? Preste atenção nisso aqui. A história bíblica, gente, preste atenção, ela é contada em 3 níveis. Qual é o primeiro nível? É o que a gente chama de nível superior. É aquele que trata do plano inteiro, universal de Deus, elaborado através da sua criação. Então, Deus criou todas as coisas, Deus cria um casal, Deus estabelece um teste, o casal não passa no teste, eles pecam, estraga toda a criação e todas as criaturas, mas Deus já prometeu que ia mandar o descendente da mulher. Então, Deus tinha um plano universal. Esse é o nível superior onde todas as narrativas estão dentro. Todas as narrativas bíblicas, elas vão contribuindo para chegar nesse grande plano universal de Deus. E aí você tem o chamado, dentro do nível superior, a história da criação, a história da queda da humanidade e a história do poder e universalidade do pecado. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado tornou-se uma experiência de todos aqueles seres humanos que nasceriam do primeiro casal. Então, você tem, dentro desse nível superior, criação, queda e universalidade do pecado. Mas não só isso. O que a gente tem dentro desse nível superior? A necessidade de redenção. O homem e a criação que foram afetados pelo pecado, eles tinham agora a necessidade de serem redimidos, de serem libertos do poder do pecado. Então, a necessidade de redenção da humanidade e redenção da criação está dentro do nível superior. E mais, a encarnação e sacrifício de Cristo. O verbo que estava com Deus e que era Deus no princípio, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse plano da encarnação do Cristo estava dentro do plano de redenção da humanidade, da criação. E o sacrifício dele na cruz? Do mesmo jeito. Então, tudo isso aí, criação, queda, universalidade do pecado, redenção, encarnação e o sacrifício de Cristo, tudo isso está dentro do nível superior, gente. E todas as narrativas bíblicas, todas as histórias bíblicas estão dentro desse nível superior. E aí vem o chamado nível intermediário. O que é o nível intermediário? É aquele que trata de uma forma mais específica da nação de Israel. Por exemplo, você lê o Antigo Testamento, parece que é um livro só para Israel, porque
trata muito dessa nação. Dentro dessa nação de Israel, você tem o chamado de Abraão e a história dos patriarcas. Deus chamou Abraão, Abraão teve Esaú e Jacó. De Jacó, Deus criou, surgem 12 patriarcas, e aí vem a nação de Israel, formada a partir desses patriarcas. Certo? Então, isso está dentro do nível intermediário. A escravidão e a libertação do Egito. Lembrem que a escravidão, o ponto de partida é quando José vai para o Egito vendido como escravo. José foi o método, o instrumento de Deus para levar depois Jacó e toda a sua família. E depois que eles vão para lá, eles se multiplicam e se tornam uma grande nação. Aí vem a escravidão, com a morte de José. Depois, com Moisés, vem a libertação. Certo? Deus liberta, eles atravessam o deserto e vão para onde? Para a conquista da terra prometida. Tudo isso está dentro do nível intermediário. Certo? Está ligado à nação de Israel. Período dos juízes. Sansão, Jefté, Gideão, Baraque, todos esses homens foram juízes. E ali você tem a história desses homens. Aí vem a monarquia. Saul, Davi, Salomão, divide o reino, aí fica Roboão, Jeroboão, e aí você tem a história dos reis de Israel e dos governos e a maneira como eles governaram. E aí você vai ter, obviamente, os pecados de Israel. Tudo isso está dentro do nível intermediário, que está ligado à nação de Israel. E aí aconteceu os dois cativeiros, que foi o cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e depois o retorno, depois de 70 anos, para a Terra Santa. Então, veja, toda essa história está ligada à nação de Israel. Esse é o nível intermediário. E, por fim, você tem o quê? O nível inferior. O que é o nível inferior? Nesse aqui se encaixa todas as centenas de narrativas individuais que compõem os outros dois níveis. Por exemplo, a história de José está dentro desse nível inferior. A história de Raabe, lembram, né, da história dela? A gente lê aquela história de Raabe no período da conquista da terra, lá da cidade de Jericó, ela esconde os espias e tal, e às vezes a gente não para pensar qual é a relação dessa história de Raabe com a redenção da humanidade. Qual é a relação da história de Raabe com o grande plano de Deus de salvação dos pecadores e de redenção de toda a criação? Qual é a relação? Às vezes a gente lê e não percebe. Mas quando você vai para Mateus 1, que fala da genealogia de Cristo, ela está lá. Raabe. Prestaram atenção? Ou seja, aquela história dela no Antigo Testamento não está desconecta dessa história maior, desse plano maior, certo? A história de Gideão e a sua dúvida, lembram, né? Deus manda o cara ir lá para livrar Israel dos midianitas e ele fica, não, mas se é o Senhor, faça chover aqui, agora chova ali, aqui fique sem chover. Então ele começa a fazer seus testes com Deus e aí a gente pensa, puxa, é uma história individual, a história de Gideão, mas tem alguma relação com a história maior? E aí vem a história de Davi com Batseba, a história de Ruth e Boaz. Todas essas histórias de indivíduos estão dentro do nível inferior. Agora, preste atenção, dê uma olhada nesse quadro que vai aparecer na tela. Eu quero que você observe bem.
O nível superior é esse quadrado azul, esse retângulo azul. Observe que o nível intermediário está dentro do nível superior. E observe que o nível inferior está dentro do intermediário e automaticamente do superior. Então, olhem para mim aí. O nível superior é o quê? Qual é a história realmente geral que está dentro desse nível superior? Criação e queda do lado de cá, obra de Cristo e redenção do lado de cá. Ou seja, esse é o plano geral que a Bíblia relata. Só que, no desenrolar desse plano, Deus escolhe um povo, que é o povo de Israel. A história relacionada ao povo de Israel, ao Êxodo, que foi a saída do Egito, aos dois cativeiros, o babilônico e o assírio, tudo isso aí relacionado ao povo de Israel, faz parte desse plano superior que Deus tem da redenção na pessoa de Cristo. Só que a história de Israel, ela é composta de histórias relacionadas a pessoas, a indivíduos. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, são homens individualmente. Mas, gente, o que é necessário nós termos em mente sempre que formos interpretar uma narrativa? Preste atenção. O que é preciso ter em mente? Cada narrativa individual, que é o nível inferior, faz parte da narrativa maior do povo de Israel. Entendeu? Está dentro. A narrativa maior do povo de Israel faz parte da narrativa da criação de Deus e da redenção dela. Então, tudo está conectado. Mas qual é a nossa tendência quando nós estamos lendo as histórias individuais? É pensarmos numa história específica, desvinculado do todo, do plano maior. Por isso, a necessidade, gente, é uma necessidade de nós fazermos uma leitura panorâmica da Bíblia. Você ter uma visão geral da Escritura. Por isso que é importante você começar em Gênesis e fazer aquela leitura corrida até Apocalipse, porque toda a Bíblia é uma grande narrativa sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade e da criação. E todas essas histórias, elas estão interligadas. Não há nenhuma separação entre elas. Elas estão interligadas. Ok? Eu vou indicar aqui para vocês um livro, mas eu não lembro bem, não sei se alguém tem a grade aí do curso, aí perto de si, e verificar para mim uma coisa aí. Não sei se alguém tem a grade aí. Alguém tem a grade? Eu tenho. Tem? Dá uma olhada aí, Daiane. Mais ou menos aí no, não sei, quarto, quinto período, por aí, ou sexto, se tem a disciplina Teologia do Antigo Testamento. Vocês tiveram com Jailda Introdução ao Antigo Testamento. Não quero saber se eu coloquei Teologia do Antigo aí. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Tem no quinto. Oi? Tem Aí no que quinto. período? Quinto. Quinto período. Isso. Ok. Só um minuto.
Se você quiser ter uma visão geral disso que eu acabei de contar para vocês, de falar para vocês, esse livro aqui é um livro muito interessante. Não sei se dá para ver o título aí. Tá ou não? Não, tá errado. Deu para ver? O drama das Escrituras. Alguém está mostrando aí embaixo também. Quem é Silvana? Já tem ele? Tem também, Silvana? Esse livro, ele dá essa visão geral. Eu vou só ler aqui para vocês os tópicos. Ele divide em cenas. Aí ele coloca, ato 1, Deus estabelece seu reino, criação. Ato 2, rebelião do rei, queda. Ato 3, o rei escolhe Israel, redenção iniciada. Aí vem o interlúdio, que é o período do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que é chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Aí vem ato 4, a vinda do rei, redenção realizada. Ato 5, propaganda da notícia do rei, é a missão da igreja. E a volta do rei, redenção concluída. Então, esse livro, O Drama das Escrituras, ele não é um livro tão grande assim, mas ele nos apresenta uma visão geral disso que eu estou colocando aqui para vocês. Um plano geral. E a ideia é percebermos que todas essas histórias, elas estão interligadas. Então, quando eu vou interpretar uma narrativa, eu preciso ter isso em mente. Eu estou lendo a história de Abraão, ok. Qual a relação da história de Abraão com o plano geral de Deus? Aí eu estou lendo a história de Ruth e Boaz, Boaz e Ruth. Qual a relação da história de Boaz e Ruth com o plano de redenção? Quando você vai para Mateus 1, quem que aparece lá? Na genealogia de Jesus? Ruth. Ou seja, todas essas pequenas histórias, elas estão conectadas. Ah, pastor, e a história de Davi com Batseba? Ora, Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Ele é o descendente de Davi que veio para redimir a humanidade. Ou seja, todas as pequenas narrativas estão ligadas à história de Israel e a história de Israel está ligada ao plano geral de Deus. E aqui é a figura, a imagem que representa que todas elas, o nível inferior, o nível intermediário, estão dentro e interligados com o nível superior. Ok? Ficou claro isso aí? Não sei se eu me fiz entendido sobre a importância de você perceber essa interligação, essa interdependência desses níveis das narrativas bíblicas. Alguém tem alguma pergunta dentro disso aí? Pastor, então eu poderia dizer que quando é citada a história de Raabe, ali Deus já estava dando uma intenção do plano de redenção aos gentios. Exatamente. Raabe, Ruth, a própria Batseba, que teve aquela relação com Davi quando ainda era casada, o menino morreu, mas depois nasce quem? Salomão. A própria Batseba foi instrumento de Deus para trazer um descendente que estava na linhagem do Messias. Ou seja, todas aquelas histórias, elas estão conectadas com o plano maior de redenção da humanidade. Ok? Agora, qual é a genealogia que deixa isso mais abrangente? A genealogia de Lucas.
Se você observar, a gente vai, não vou dizer não que a gente vai ver isso daqui a pouco. A genealogia de Lucas, ela é muito mais abrangente do que a de Mateus. Certo? Eu acho que Tainara deve ter mostrado para vocês essa distinção entre a genealogia de Mateus, que começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. E no caso de Lucas, ele vai conectar Jesus a Adão, mostrando essa abrangência do Cristo. Então, ali é uma forma de traçar esse plano geral, passando por todos esses níveis menores, intermediários e inferiores das narrativas bíblicas. Ok? Então, vamos lá. O que são, ou melhor, o que as narrativas bíblicas não são? Certo? Isso aqui é muito importante. Não são apenas histórias acerca de pessoas que viviam nos tempos do Antigo Testamento. Certo? A gente, às vezes, tem a tendência de ler e contar essas histórias como se fossem apenas histórias relacionadas a um indivíduo ou outro. Mas não são apenas isso. São histórias de quê, gente? Acerca daquilo que Deus fez. Isso quer dizer que, por detrás das histórias dos homens, existe uma ação de Deus. Ou seja, o herói das histórias bíblicas, os heróis não são os homens. O herói ou os heróis não são Abraão, começando lá, Noé, Abraão, Jacó, José, Davi. Não. Os heróis o herói de todas as narrativas bíblicas é o próprio Deus. Vamos ver aqui só para a gente tentar ilustrar. Quem trabalha com crianças sabe que um dos principais métodos é contar história bíblica para a criança, e aí você sempre faz a aplicação. Você tira as lições daquela história e aplica para a criança. Qual é a tendência, dependendo da ênfase que quem conta a história para a criança faz, a tendência é criar na cabeça da criança heróis bíblicos. Tipo, você conta a história de Davi e Golias. A criança vibra com Davi, que com uma única pedra acerta na cabeça do gigante e matou. Aí o cara fica encantado com Davi. Porém, a própria história mostra Davi exaltando a pessoa de Deus. Hoje mesmo o Senhor vai fazer isso. Então, o próprio Davi destaca Deus. Aí você pega a história de José, você conta, a pessoa fica vibrando com José. Mas lá no final, o próprio José vai dizer o quê? Olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Então, o próprio José olha para a história dele e ele percebe que, desde a inveja, o ódio, o lançar no poço, o vender como escravo, a calúnia, a prisão, e ele chegar ao posto de governador, ele percebe a mão de Deus por detrás de toda a sua história. Então, isso é muito importante nós entendermos, que as narrativas bíblicas são histórias acerca daquilo que Deus fez. De maneira que, em última análise, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. E não esses homens. Então, isso é algo que a gente precisa ter cuidado quando, por exemplo, está ensinando criança na escola bíblica, no culto infantil, é sempre destacar que, por detrás de Davi, por detrás de Sansão,
Não era o cabelo dele que dava força. Não era Não, ali é porque ele era alguém que tinha um voto de nazireu. Era um homem consagrado a Deus, por isso que ele não podia cortar cabelo, não podia beber vinho, bebida forte. Então, o que fortalecia, o que dava aquela força extraordinária à Sansão, era a preservação de um voto, de um compromisso, de uma consagração que tinha sido feita. Não era o cabelo, mas às vezes se dizia que a força está no cabelo, e a força não está no cabelo. Era no acordo, no pacto de consagração que existia, e isso envolvia o não passar a navalha no cabelo, não cortar o cabelo, não beber bebida forte e não tocar em cadáver, seja de homem ou seja de animal. Então, é necessário nós percebermos isso, que não tem a ver com eles, tem a ver com quem está por detrás deles. Ok? Então, isso é importante nós percebermos nas narrativas bíblicas. E depois, isso aqui, gente, é muito importante, por favor, se vocês quiserem esquecer tudo que eu falei, pode esquecer, mas isso aqui não. Último tópico, não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos. Gente, tem pregadores que encantam as pessoas, trazendo significados ocultos por detrás das narrativas bíblicas, como se as narrativas bíblicas fossem alegorias. Não, as narrativas bíblicas são fatos históricos, não são alegorias. Então, para exemplificar, eu peguei Gênesis 24. Por favor, vejam aí Gênesis 24. A gente não vai ler tudo porque vocês já conhecem essa história, é só para relembrar. Já leram essa história? Quando Abraão dá a Eliezer a incumbência de buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão não quer que o seu filho se case com nenhuma mulher da terra de Canaã, e aí dá essa incumbência. Se eu perguntar para vocês, todo o capítulo 24, quais são os 4 personagens principais aqui dessa narrativa? Os 4 personagens principais. Abraão, Rebeca, Abraão, e o servo dele, como é Eliezer, Rebeca Rebeca e o pai dela, né? Isaac e Rebeca. No final. Isaac. Isaac. Então, você tem aqui Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. São os 4 personagens principais desse relato do capítulo 24. Vamos pensar aqui um pouquinho junto comigo. Qual a relação dessa história aqui com o plano geral de Deus de redenção da humanidade e da criação? Qual é a relação que existe? Pastor, essa história conta da maneira como foi providenciada uma esposa para Isaac. Joia, perfeito. Mas qual a relação dessa história com o plano geral? Com o nível superior da história de queda, criação, queda e redenção. Qual é a relação disso? Porque através de Rebeca e Isaac é que iria vir a grande nação, né, para servir de exemplo.
Deus não prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação? Ele era um homem idoso e a sua esposa, além de idosa, era estéril. Deus fez o milagre, nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa. É em Isaac que segue a linhagem de Abraão. Aí vem Rebeca, aí vem Esaú e Jacó, aí vem as 12 tribos, até chegar na pessoa de Jesus. Então, está dentro do plano que Deus disse em que serão benditas todas as famílias da terra. Estão percebendo? Estou tentando levar vocês a perceberem que todas essas histórias bíblicas, elas estão conectadas a um plano maior, a um propósito maior de Deus, a grande narrativa que é a redenção da humanidade. Então, veja, capítulo 24, voltando. Quais são os personagens principais? Repete aí para mim. Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Ok? O que é que diz aí embaixo aí no slide, a última frase? O que é que as narrativas bíblicas não são? Não são alegorias. Alegorias ou histórias. Cheias de... Não são alegorias ou histórias cheias de significado. Aí o cara chega na tua igreja, ou você mesmo faz isso, lê esse texto, aí começa a dizer: aqui você tem a história da redenção. Como? Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus, que é o Filho de Deus. Rebeca representa a igreja, que é a noiva de Isaac. E Eliezer é o Espírito Santo, que tem a função de preparar a noiva para o noivo. Aí você fica encantado. Nossa, eu nunca tinha percebido isso, que coisa linda. Sabe por que você nunca tinha percebido isso? Porque não estava lá. O cara acabou de inventar. Ele fez o quê? Ele pegou a narrativa e ele criou uma alegoria. Abraão, nessa história, é Abraão. Não é Deus. Isaac, nessa história, é Isaac, não é Jesus. Eliezer é Eliezer, ele não é o Espírito Santo. Você já pensou quando o problema dessa alegoria, quando Eliezer chegou lá na terra, no poço, onde as pessoas desciam para pegar água, alguém lembra o que é que Eliezer fez para pedir uma direção? Ele orou a Deus e pediu que a mulher que desse água para ele e os camelos, né, fosse a escolhida. Exato. Mas na oração ele orou para quem? Verso 12. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Então, peraí, se Abraão é Deus, como é que ele orou ao Senhor, que é o Deus do meu senhor Abraão? Deus tem um Deus? Vocês estão percebendo o problema? O problema grave quando você pega uma história bíblica e você alegoriza. Então, preste atenção. Nós não temos nenhuma autorização de alegorizar as narrativas, porque as narrativas não estão cheias de significados ocultos, ok? Quando você escutar um pregador dizendo bem assim: Deus me trouxe uma revelação nova nesse texto e eu tenho algo novo para compartilhar com você nesse texto, pronto, já fique logo com medo dele. Já acenda o sinal amarelo, já fique alerta, vai falar besteira. Pode ter certeza.
vai falar besteira. Por quê? Porque seguramente ele viu coisa no texto que não está lá e que Deus não teve a intenção de revelar. Ele criou, ele inventou, ok? Então preste atenção. As narrativas não são alegorias, não são histórias cheias de significados ocultos, ok? Pastor, e quando Sim. algumas pessoas pegam, por exemplo, a história de José e não tem isso no texto, né? Mas remetem dizendo que José quis desanimar, quis desistir da promessa do sonho que Deus tinha dado a ele. Isso é Uhum. trazer alegoria para o texto também? Não, não. Isso aí é aplicação. Certo. Porque, por exemplo, eu posso pegar a história de José e mostrar que Deus deu a ele sonhos. E aqueles sonhos de Deus revelavam o quê? Os propósitos. Não era sonho que José sonhou por conta própria. Não era coisa da cabeça dele. Porque tem gente que usa isso para dizer Deus realiza os seus sonhos. Não, peraí, calma. Deus realiza meus sonhos quando os meus sonhos estão dentro dos propósitos dele. Os sonhos de José eram sonhos de Deus, eram revelações de Deus para aquilo que Deus ia fazer na vida dele, ok? Agora, dentro desse propósito, José enfrentou muitos obstáculos. Pode se aplicar? Pode. Olha, gente, Deus tem um propósito e muitas vezes, no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, muitos obstáculos vão surgir. Mas a exemplo de José, José enfrentou cada obstáculo, não voltou atrás, não desistiu, manteve a sua fidelidade e Deus honrou, cumprindo na vida de José o seu propósito. Pronto. Isso é aplicação. Está perfeito. Não tem nenhum problema com isso. Certo? A alegorização seria se eu dissesse assim: Deus tem um propósito na vida do homem, mas Satanás e os seus demônios tentam frustrar. Aí digo assim: os irmãos de José representam demônios que agem contra a vida de alguém que Deus tem um propósito. José representa o cristão, os irmãos dele representam os demônios, os caras que compraram ele representam os ímpios desse mundo que estão a serviço de Satanás. Bom, se eu começar a dar esse tipo de significado, isso não está no texto. Aí eu estou fazendo uma alegorização. Eu estou fugindo da história e do propósito da revelação daquela história, certo? Então eu preciso ter cuidado para não dar a uma história significados ocultos. Agora, histórias podem serem tipos daquilo que futuramente iria acontecer? Podem. Por exemplo, quando você pega Gênesis 22. Gênesis 22. Vocês estão no 24, né? Você voltar para Gênesis 22. Você tem aí o relato quando Deus prova quem? Deus prova Abraão. Abraão. Deus tinha dado um filho. Esse filho já era aí mais ou menos um adolescente crescidinho. E Deus agora pede que Abraão sacrifique esse filho. Diz direitinho, o local e tal. E vocês conhecem toda a história. Abraão vai levando a lenha, levando o fogo e tal. E Isaac não sabia que ele seria o sacrifício. Isaac perguntou: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas e cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí o que é que Abraão disse para o filho? Deus proverá. E lá, quando ele realmente colocou o filho dele ali para ser sacrificado, o anjo bradou, ele viu um cordeiro, e aí um carneiro seguro pelos chifres, ele tira o filho e no lugar do filho ele coloca quem?
o animal. Ali você tem uma tipologia, uma figura daquilo que iria acontecer com relação a Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque ali é um tipo daquilo que seria a substituição. Cristo, Cordeiro de Deus, assumindo a cruz do Calvário, que era um instrumento de morte para nós. A morte era nossa. E ele assume o nosso lugar. Então, isso não é alegorização, isso é uma tipologia. Algum texto do Antigo Testamento, ele pode apontar, indicar para algo futuro, muitas vezes relacionados à pessoa de Cristo. Isso é tipologia, certo? Agora, o que eu não posso fazer? A alegorização. A história bíblica é relato de fatos acontecidos. Certo? E esses fatos acontecidos, eles não carregam significados ocultos. Está lá, é o que o texto está dizendo. Ok? Pessoal, vamos pegar aqui agora 10 minutos de intervalo e aí a gente retorna para pegar aqui os princípios para interpretação de narrativa. Okay. Vou dar uma pausa aqui, depois vocês me ajudem a lembrar. Ok, vou retomar aqui a gravação. Então, gente, nós já vimos aí com vocês a questão de que 40% do Antigo Testamento é narrativa. Nós já vimos a importância da narrativa na revelação bíblica. Vimos os níveis, né, que é o nível superior, intermediário e o nível inferior, que está tudo interligado, e mostramos para vocês o que é que narrativas não são. Não são histórias sobre heróis apenas humanos, não são histórias sobre homens apenas, mas há um herói por detrás de todas as histórias, e é o próprio Deus. E vimos que elas não são alegorias, não são histórias onde você encontra significados ocultos. Aqui agora são os princípios para fazer a interpretação de narrativas. Quando você vai interpretar uma narrativa, quais são as orientações? A primeira orientação para a interpretação narrativa é que, geralmente, preste atenção nisso, uma narrativa não ensina diretamente uma doutrina. Ok? Ora, se ela não ensina diretamente uma doutrina, o que é que ela faz? Normalmente ela ilustra uma doutrina. Ou doutrinas ensinadas de modo proposicional em outros lugares. Isso é importante, porque vocês vão perceber que, em cima de narrativas bíblicas, muitas vezes se criam doutrinas que não se sustentam. Por exemplo, a maioria dos grupos que trabalham com essa linha, por exemplo, da teologia da prosperidade e outras mais, vai muitas vezes querer construir doutrinas em cima de narrativas bíblicas, e aí é problema. Coaching cristão também, essa galera aí mais recente, usa muito narrativa para construir doutrina. Mas preste atenção. Toda narrativa, ela pode ser usada para ilustrar uma doutrina, para esclarecer, para servir como exemplo. Mas qual é o perigo de alguém usar uma narrativa para construir uma doutrina? Vamos lá. Vou pegar algumas narrativas bem conhecidas. Você, quando lê os evangelhos, você vai encontrar... Assim, deixa eu colocar algo mais enfático. Nem mesmo, preste atenção, nem mesmo as narrativas ligadas à pessoa de Cristo podem ser usadas para construir doutrina. Vou explicar. Que vocês lembrem assim, na cabeça de vocês, assim, rapidinho, vocês que já leram os evangelhos.
Você lembra de alguma história de Jesus curando pessoas cegas? Cegas de nascença. O pastor vai dizer que não é, é um pretexto. Agora, pronto, pegar uma narrativa de botar o barro nos olhos do cego, se tornar Não só algo... isso. Não só isso, você tem vários. Por exemplo, como foi que ele curou Bartimeu? Alguém lembra da história do cego Bartimeu? Ele fez outro? Não. Bartimeu não. Foi com ele. Como foi que ele curou Bartimeu? Ele só perguntou para ele, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver. Quero ver. Resposta. Então veja. Imediatamente ele passou a ver. Tá certo? Teve um outro que ele fez o quê? Ele cospe no chão, faz ali uma laminha, passa no olho do cara e manda ele se lavar no tanque. Teve um outro que ele disse, e aí? Ele disse, olha, eu estou vendo assim os homens como se fosse árvore. Ou seja, a cura não aconteceu de forma imediata. Aí ele fez uma segunda vez, é que o cara começou a ver claramente. Então a pergunta é, qual o jeito certo de curar pessoas, de curar cegos? Eu posso construir a doutrina em cima de quê? Imediato, usando lodo ou em etapas? Ou seja, ali foram relatos. Ali não serve de doutrina. Qual é o cerne das três histórias? Que Jesus cura. Ponto. Como ele faz isso? Bom, a metodologia, a forma, o jeito, a maneira como vai acontecer, isso eu não tenho como definir. Eu só sei que está escrito que ele cura. E ele fez isso diversas vezes. Certo? Existem igrejas que pegaram a narrativa de Naamã e fizeram um tanque na igreja e o povo toma banho lá, passa lá para ficar curado. Exato. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, está escrito que a igreja estava orando, porque Pedro e João estavam presos e tal, e aí o anjo foi lá, libertou Pedro e tal. Quando Pedro chegou, foi orar com a igreja e estava ali orando, e o texto diz assim, quando eles acabaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar a palavra com toda intrepidez. Eu posso construir uma doutrina dizendo que quando a igreja ora com fé, Deus faz tremer o lugar? Deus faz tremer as estruturas físicas da igreja? Eu posso construir uma doutrina assim? Não. Não posso, porque são narrativas. Ali foram experiências. Por exemplo, a sombra de Pedro, onde passava, curava. Eu posso construir uma doutrina de que pessoas que têm o dom de cura, onde ele passa até a sombra, cura pessoas? Eu não posso. Lá em Atos 19, diz que até os lenços de Paulo eram levados e enfermos eram curados. Agora, isso era uma doutrina ou foram experiências vividas por aqueles homens de Deus no passado? Experiência. Tem até aquele pregador Benihim, né? Que ele pegava o paletó dele e jogava nas pessoas para elas serem curadas, fazendo analogia com Elias, quando ele tira a capa e bate no Rio Jordão. Não é nem para elas serem curadas, é para receberem a unção. É. Aí a pergunta é, você sabe que Benihim ultimamente se arrependeu e voltou atrás de todos os seus ensinos. Você sabe disso, não? Sim, eu vi a entrevista. Saiu uma nota numa coisa que eu li. Ou seja, depois que ele enganou milhares, milhões de pessoas no mundo, há tempo, antes de morrer, o cara voltou atrás.
Aí quem falava mal dos ensinos dele era achincalhado, era xingado, porque ele era um homem de Deus, não sei o quê. Aí agora o cara vai lá e diz, olha, gente, tudo que eu ensinei foi errado, não é isso não. Infelizmente, me perdoe, eu fiz errado e tal, tal, tal. Esse tipo de coisa assim. Mas vamos lá. A ideia é exatamente essa, gente. O perigo de você pegar uma narrativa e construir doutrina é esse. Então, lembre-se disso. Uma narrativa, ela não ensina diretamente uma doutrina, mas ela ilustra uma doutrina ou ilustra doutrinas ensinadas de modo afirmativo em outros lugares, certo? Vamos lá. Todos nós conhecemos a história desse homem aqui chamado José, tá certo? Como a gente pode resumir a história de José em poucas palavras? Filho de Jacó, odiado pelos seus irmãos e invejado, lançado em um poço, vendido como escravo, caluniado, preso, liberto e se tornou governador do Egito. Essa é a história de José. O que está escrito em Romanos 8, 28? Alguém lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo está dizendo ali de forma afirmativa, ele está ensinando que Deus faz com que todas as coisas elas trabalhem juntamente para, no final de tudo, proporcionar o bem para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Não é para todo mundo. Lembra disso? A gente tem a mania de chegar para uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que... E aí chega para ela, diante de uma situação difícil, aí cita esse versículo, né? Olha, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Mas coopera para o bem de quem? De todo mundo? O que é que o texto diz? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Não é para todo mundo. É para alguém que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Ok. Esse foi um ensino. A história de José ilustra muito bem que tudo que ele passou, sofreu, foi alvo de inveja, de ódio, foi lançado num poço, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi preso e, no final, tornou-se governador do Egito e se tornou um instrumento para abençoar muitas nações num tempo de fome, não só o Egito, mas muitas outras nações. José, quando os seus irmãos estão lá, tudo com medo dele, porque agora ele se revelou quem era, ele disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ora, a história de José, ela é uma excelente ilustração do que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ilustra muito bem esse ensino. O relato de Atos 2, 1 ao 4. Vocês sabem que em Atos 2, 1 ao 4, acontece o dia de Pentecostes, vem a descida do Espírito Santo, todos que estavam reunidos naquele lugar passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Claramente ali eram línguas, idiomas humanos, né? Porque as pessoas ali das várias nações entendiam o que estava sendo dito,
Mas esse relato serve como uma excelente ilustração de 1 Coríntios 12, 8 ao 10 e 1 Coríntios 12, 28 ao 30. Se você for construir a doutrina do dom do Espírito Santo baseado nos relatos de Atos, você vai concluir que toda vez que alguém é cheio do Espírito Santo, ele vai falar em línguas. Mas não é isso o que 1 Coríntios ensina. 1 Coríntios vai mostrar que Deus deu uma diversidade de dons, a uns ele deu isso, a outros ele deu aquilo, a outro ele deu aquilo. Ele não deu o dom de línguas para todo mundo. Ele distribui dons diferentes para pessoas diferentes. Então, Atos 2 é um bom texto, mas eu não posso construir essa doutrina dos dons apenas no relato de Atos, porque o relato de Atos é narrativa. Eu preciso ter o amparo de 1 Coríntios 12, que é um texto didático, que ensina, Paulo ensina para a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais e do uso desses dons espirituais. Ok? Ficou claro até aí? A história de Ruth ilustra muito bem o que está lá em Levítico, capítulo 25, no versículo 23 e 25. Esse é um texto menos conhecido, mas Levítico 25, verso 23, diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, aqui, a lei do resgatador, que a história de Ruth e de Boaz ilustra muito bem. O resgatador, que era o parente mais próximo, abriu mão, porque não queria casar com Ruth, mas Boaz assumiu tanto o levirato, que assumiu o fato de casar com a viúva, como também de ser o remidor, o resgatador da terra que antigamente pertencia ao esposo de Noemi. Então, veja, essa história ilustra muito bem um texto didático. Então, veja, gente, o primeiro princípio para você interpretar uma narrativa é o seguinte: se você vai pregar em uma narrativa, e a Bíblia está cheia dela, tenha o cuidado de verificar se aquele princípio que você está extraindo do texto está amparado por algum texto bíblico que não é narrativa. Porque se não tiver amparado, você vai ter sérios problemas de ensinar determinadas coisas, certo? Por exemplo, você pega um texto onde fala de Jesus, que vendo a multidão com fome, ele chamou os discípulos, perguntou o que eles tinham, e aí, olha, tem aqui 2 pães, tem 5 peixinhos e tal, como é que ele disse, sente aí, eu vou, e aí ele dá graças, e ele multiplica pão. Você não vai pegar essa história da multiplicação do pão e ensinar a doutrina de que se você tiver em casa apenas um pão e você tem 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas da família para comer, ore, dê graças a Deus, que Deus vai multiplicar aquele um pão para você alimentar 15, 20, 30, 40, 100 pessoas com um pão. Você não vai fazer isso. Por quê? Aí você diz, Jesus não fez, pastor? Por que eu não vou fazer? E aí? Como é que vocês fariam com um caso desse?
Multiplicar pão para alimentar uma multidão foi uma narrativa, um evento, ou foi uma doutrina ensinada por Jesus? Um evento, né, pastor? Foi um evento. Ele disse que a gente tinha que fazer isso, multiplicar pouco pão para alimentar uma multidão? Não. Mas e o que é que esse ensino traz para nós? Não ensina nada. Primeiro, ensina o poder de Jesus, ensina a preocupação de Jesus com as necessidades físicas dos seres humanos, porque ele viu que as pessoas estavam com fome, ensina a responsabilidade nossa com as necessidades humanas e ensina generosidade. Então, você tem princípios ali ensinados. Tem, mas não está lá dito que eu tenho que orar para multiplicar pão, para alimentar uma multidão. Então, veja, uma narrativa não pode ser usada como única fonte para você construir uma doutrina. Ok? Vamos lá. Vamos trazer para hoje. Nos dias de hoje, nós temos as nossas experiências pessoais com Deus. Pastor, André fez uma pergunta aqui. Diga aí, André, qual é a sua pergunta? Toda vez que houve narrativas bíblicas, sempre haverá outras passagens que interligam essas narrativas? Se sempre haverá? Nem sempre. Por exemplo, você vai ter narrativas que só tem ela. Agora, você está perguntando, sempre que tiver narrativas, vai ter algum outro texto bíblico que não é narrativa, um texto didático, que ampara, que interliga? É isso que eu estou dizendo. Que você só vai pegar essa narrativa e trazer como doutrina se você tiver algum texto didático, alguma carta, algum sermão de Pedro, de Paulo, de Jesus, que ensina acerca daquilo. Aí você ampara essa narrativa você fundamenta sobre um texto didático. Tá certo? Por exemplo, o poder de Jesus na ressurreição, o poder de Jesus para a cura, não é visto só em narrativas. E além de narrativas, você tem narrativas repetidas. Você vai ter coisas muito repetidas. Agora, o Jesus que multiplicou o pão, você tem 2 episódios. Ele fez isso 2 vezes. E não deu um mandamento, ele não deu uma ordem, ele não tem um ensino, uma instrução para que se faça isso. Certo? Eu estou citando aqui, mas você pode citar qualquer outra narrativa que vai ter amparo ou não vai ter amparo na Escritura. Diga aí, alguém ia perguntar algo? Eu ajudo. Diga, Júlio. No caso de 2 Reis 4, 42, os 20 pães que satisfizeram 100 homens, também não tem, não é... É uma narrativa. Um evento também narrativa que não tem uma narrativa. uma relação com outra, né? Isso, exatamente. É uma narrativa que revela o poder de Deus, revela sem dúvida nenhuma. A questão é se essa narrativa ela pode ser aplicada como uma doutrina universal para a igreja. Está entendendo o que eu quero dizer? A narrativa, o que ela relata, pode ter sido um episódio pontual, uma experiência vivida por alguém, mas que não é algo a trazer como instrução doutrinária para toda a igreja. Se fosse, eles já tinham dito ao servo, né? É como se fosse hoje assim. Nós não temos as nossas experiências com Deus de orar. Às vezes Deus fala ao nosso coração. Deus nos dá Isso aqui não é não, foi Vaguinho, trocou comigo. Não, minha filha, é o meu aqui pintado de rosa. Deus nos dá uma orientação. Você é pintado de preto. Uma orientação pessoal. E aquela orientação pessoal, ela serve para toda a igreja? Não.
Muitas Não. vezes é para você a orientação. Se é Deus pessoal, Deus falou para o seu momento, para o que você estava vivendo, é algo pessoal. Eu não posso pegar a minha experiência pessoal com Deus e transformar isso numa doutrina para a igreja. Porque é algo específico de Deus comigo. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, é a mesma coisa com relação às narrativas bíblicas. Para você trazer para a igreja como uma doutrina, você tem que ter amparo, você tem que ter um fundamento dentro de algum texto bíblico, de algum texto didático, de algum texto instrutivo. Quais são os textos didáticos? As epístolas, Pastor, os sermões de Jesus, os sermões de Paulo, de Pedro, dos apóstolos no livro de Atos, são instruções. Diga. pastor, no caso, pastor poderia dar um exemplo de uma narrativa que tem um amparo para algo mais universal? Essas três aqui que está na tela. A história de José está amparada em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história aqui, o relato de Atos 2, da descida do Espírito Santo, trazendo como dom, no caso ali, a capacidade de falar em outras línguas, só que ali viram línguas repartidas como de fogo, veio um vento, um som de um vento como um vento impetuoso. Então, ali tem vários relatos. Então, eu não posso usar ali para construir a doutrina do derramamento do Espírito Santo e dos dons somente naquele relato. Por quê? Porque eu vou ter 1 Coríntios 12, que vai ilustrar que Deus não dá só dom de línguas, ele dá uma diversidade de outros dons através do seu Espírito Santo. Então, lembrar disso. Tem que ter um amparo para que você possa, de repente, construir algo como um ensino. Por exemplo, pega a história de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, e qual foi a ordem de Deus para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz que Abraão obedeceu e foi. Tornou-se um exemplo de quê? De fé. Fé e obediência. Eu posso usar a história de Abraão como um modelo, um exemplo de fé e de obediência, a história dele? Posso. Você vai lá para Hebreus, vai dizer, olha, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Abraão, quando chamado, saiu sem saber para onde ia e tal, tal, tal. Então, ali você tem um amparo para dizer, olha, gente, se Deus mandou, você pode ir. Se Deus deu a ordem, pode ter certeza que ele se responsabiliza. Por quê? Porque todo ato de fé, gente, preste atenção, todo ato de fé tem um fundamento. Fé não é um salto no escuro. Tem pessoas que acham que fé é um salto no escuro. A pergunta deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui, e lembrem da história de Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus e, de repente, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia? Eu vou sair por aí, para uma terra que eu não sei nem onde é, e essa terra vai ser minha. Foi assim? Vou sair pela fé. Isso seria fé ou seria loucura? Sair pela fé é quando Deus diz, saia e debaixo vá. de uma direção, não é? Você tem que ter uma direção. Você tem a fé, ela tem um firme fundamento. Por exemplo, Noé. Noé estava sem fazer nada, porque não tinha o que fazer. Aí pensou, rapaz, eu vou construir um negócio grande aqui agora. Vou construir pela fé. Foi assim? Deus disse, faça, eu vou mandar um dilúvio. Faça assim, desse jeito, dessa forma, tal madeira, tal tamanho, tantos compartimentos e tal. E ele começa a fazer algo que era um absurdo, mas o seu ato de fé tinha o quê? Um fundamento. Então, eu posso pegar Abraão como modelo de fé e obediência, a vida dele.
eu posso pegar Noé como modelo de fé e obediência, mas tudo isso está o quê? Está amparado. E toda atitude de fé, ela tem um fundamento, que é uma ordem, uma direção ou uma orientação de Deus. E Hebreus 11 descreve isso de forma maravilhosa. Ok? Então, não sei se pegaram a ideia de... se você vai pregar numa narrativa, interpretar uma narrativa, procure sempre lembrar que é preciso amparar as instruções, as aplicações, os princípios, é preciso estar amparado em um texto bíblico didático. Ok? Vamos em frente, nosso tempo, gente, já está indo embora e eu estou aqui preocupado porque eu queria ver narrativa com vocês todo, mas acho que não vai dar. Vamos ver. Ok, gente, o próximo princípio é esse aqui. Geralmente, em suas introduções e conclusões, os autores dão dicas de como os leitores deveriam entender e interpretar a narrativa. Então, quando você pegar uma narrativa bíblica, você vai procurar entender as dicas que o próprio autor ele dá no começo. Ou ele dá essa orientação no começo, ou ele dá no final. Um resumo de tudo que ele vai escrever, certo? Por exemplo, você pega o livro de Êxodo. Todo o livro de Êxodo, melhor, boa parte do livro de Êxodo é narrativa. Boa parte é instrução. Um exemplo. Êxodo 20, você vai ter a outorga da lei. Deus dá a lei a Moisés. E Deus começa dizendo, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há no céu. Não te encurvarás diante dela. Perfeito. Isso é narrativa ou isso é texto didático? E aí? Texto didático, né, professor? Que é ensinamento. Texto didático, é um ensinamento. Aí você chega lá na frente, no capítulo 32, Moisés sobe, passa lá um bom tempo, 40 dias, 40 noites, o povo diz, morreu. Vamos construir um Deus aqui agora para ir adiante de nós. E eles fazem o bezerro de ouro. Tá certo? Por que eu sei que o relato do bezerro de ouro, eu posso pregar sobre aquele relato e ensinar na igreja que todo ato de idolatria, de substituição de qualquer coisa no lugar de Deus é pecado? Por que eu posso? Por causa da lei. Já está escrito lá que eu não posso ter outro Deus, que eu não posso fazer imagem e que eu não posso me dobrar. Então, você tem o relato do bezerro de ouro como sendo uma narrativa, mas você tem Êxodo 20 como sendo um texto didático. Você pega Daniel, quando constrói aquela estátua, Nabucodonosor, e manda todo mundo se ajoelhar, e os três ficam de pé, em sua fidelidade a Deus, ali é um relato, novamente, que eu posso ensinar que nós não podemos nos dobrar diante de nenhum outro Deus. A partir do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Posso. É um bom texto para eu ensinar e falar contra a idolatria. Ok. Mas esse relato está amparado em diversos, além de Êxodo 20, você tem diversos outros textos que falam que os idólatras não herdam do reino de Deus, que não se pode adorar nem sequer anjos, quanto mais homens. Está lá em Apocalipse, quando João vai adorar o anjo e Deus diz, e o anjo diz para ele que não é para fazer isso. Ou seja, gente, as narrativas ilustram sempre uma doutrina, tá certo? Eu quero fechar aqui a nossa aula, infelizmente, nosso tempo já foi, mas só com esse exemplo aqui, quando a gente pega a questão de que, no geral, as introduções e conclusões que os autores colocam nos livros, nas narrativas, já dão dica de como os leitores devem entender e interpretar a narrativa, certo?
Tem esse exemplo de Êxodo 3, mas eu quero dar um que é mais simples e mais fácil para poder a gente compreender um pouco melhor. Eu acho que eu já até falei dele aqui para vocês, mas é só para servir de ilustração. Não. Vamos pegar aqui os evangelhos para ficar mais fácil. Quando você lê, por favor, para ajudar aí mais rápido, Mateus capítulo 1, versículo 1. Uma pessoa pode ler, outra pessoa já pode abrir em Lucas 1, do verso 1 ao 4, e outra pessoa pode abrir em João 20, verso 30 e 31. Então, Mateus 1, versículo 1, diz o quê? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nessa introdução, Mateus já disse tudo o que ele vai relatar. Ele começa com a genealogia de Jesus e ele começa dizendo, olha, aqui é o livro da genealogia de Jesus, da geração, e ele é filho de Davi, filho de Abraão. Gente, para qualquer judeu, quem era Abraão? Quem era Abraão para qualquer judeu? O pai da nação. O pai da nação. Ele era o cabeça da nação judaica. Ora, se ele vai falar, Mateus está dizendo, olha, gente, eu vou falar para vocês, aqui é a genealogia daquele que é filho de Abraão. De Jesus Cristo, que é filho de Abraão. Ou seja, que veio da descendência de Abraão. Ele é judeu. Mas ele diz que ele não só é filho de Abraão, mas ele também é filho de Davi. Para qualquer judeu, o que era ser filho de Davi? Abraão era o pai da raça judaica. E Davi era quem? Era o rei da nação. Foi o protótipo de rei escolhido por Deus para a nação. E era aquele a quem Deus tinha feito a promessa que da descendência dele levantaria alguém que ia reinar para sempre sobre o seu trono. Então, para qualquer judeu, filho de Davi, quer dizer que ele era da descendência de Davi. Ele não só era da raça judaica, ele não só estava dentro da raça judaica, mas dentro da raça judaica, ele era da geração de Davi. Ele era da tribo de Judá. Ele seria o Messias. Aqui, Mateus já está dando a dica do que é que ele vai escrever. De um Jesus Cristo que é judeu e de um Jesus Cristo que é da linhagem de Davi, é o Messias. Pode ver que o tempo todo, no livro de Mateus, ele é chamado de filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Quando chega lá no final, na crucificação, que Herodes, melhor, que Pilatos manda colocar a placa, qual era a placa? O que estava escrito na placa, nas 3 línguas? Jesus, o rei dos judeus. O tempo todo, no Evangelho de Mateus, ele diz, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Então, quando Mateus introduz o seu Evangelho, ele já está dizendo, olha, eu vou falar acerca de Jesus Cristo. Ele é um descendente da raça judaica, porque ele é filho de Abraão, e ele é um descendente do rei Davi, ele é da linhagem do Messias. Ele é o próprio Messias. Então, na introdução, ele já diz tudo. Agora, você vai para Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo de número 1 até o 4, veja como é que Lucas introduz o seu evangelho. Visto que muitos houve e empreenderam uma
narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas já disse o que ele vai fazer para Teófilo. Teófilo, eu vou apresentar para você um relato em ordem, desde a origem dele, desde o começo, desde o nascimento dele, para que você tenha plena certeza dessas verdades acerca dele que você foi instruído. Então, ele já deixa claro que, na sua narrativa, ele vai trazer um relato em ordem, numa sequência, desde o seu nascimento até o final. E ele fez o quê? Ele disse, olha, eu investiguei, eu fui atrás, eu pesquisei com detalhes, com testemunhas oculares, com pessoas que andaram com ele, que conviveram com ele. Eu fui na fonte e fiz a pesquisa. E eu estou colocando aqui de maneira organizada para você tomar conhecimento dessas verdades. Então, Lucas já deixou claro o que era que ele ia escrever. Vocês estão percebendo que os autores eles trazem esse tipo de introdução ou conclusão para mostrar o propósito da sua narrativa? Agora, veja o que é que João faz no final do seu evangelho. Capítulo 20 do evangelho de João, veja o que é que João fez aqui no verso 30 e 31. Alguém pode ler para nós? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Observe isso aí. Ele disse, olha, Jesus fez muito mais do que isso aqui que eu escrevi. Então, perceberam o que ele está dizendo? Olha, ele fez mais. Agora, estes, versículo de número 31, estes que eu escrevi, veja que ele já está aqui no capítulo 20, viu? Já finalizando. Ele disse, agora, estes que eu escrevi, que eu selecionei aqui para vocês, eu fiz isso com um propósito. Qual era o propósito? Para que vocês creiam que Jesus, primeiro, é quem? É o Cristo. Ou seja, o objetivo das narrativas, o objetivo dos relatos, o objetivo de tudo que eu narrei aqui sobre ele, é para que vocês creiam que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele que a gente estava aguardando. E ele é o Filho de Deus. Se vocês creem nisso, vocês vão ter vida eterna. Então, no final do seu evangelho, João ele traz uma conclusão, resumindo o que ele escreveu e o propósito. Para que ele escreveu? Apresentar que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, e para que os leitores viessem a crer nele para ter vida eterna. Então, ele deixou claro. E, por fim, gente, eu queria só mostrar para vocês a questão que o autor ele dá dicas de como a narrativa deve ser interpretada pelo leitor pela repetição de temas. Por exemplo, o caso do autor de Juízes, do livro de Juízes. O propósito dele, ele deixa claro quando ele faz uma repetição de dois temas. Quem já leu o livro de Juízes vai lembrar o seguinte, que logo ali no capítulo 2 e 3, ele vai deixar claro o que estava acontecendo depois que morreu aquela geração que saiu do Egito. Aquela geração que era da época de Josué. Josué morreu e levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. O que acontece? Ele disse, essa geração começou a adorar outros deuses. Deus levantou inimigos para punir Israel. Quando Israel estava ali sofrendo
e clamava, Deus levantava um juiz. O juiz libertava. Israel ficava bem. Quando o juiz morria, Israel começava tudo errado de novo. Então, o livro de Juízes é essa repetição, é esse ciclo todo. Israel peca, Deus pune através de uma nação. Israel está sofrendo, clama a Deus. Deus tem misericórdia, levanta um juiz. O juiz liberta o povo. O povo está bem. Daqui a pouco começa tudo de novo. Ou seja, Juízes está deixando claro que ele está mostrando um ciclo de rebelião, retribuição, arrependimento e restauração. Mas qual é exatamente o propósito do livro? Por favor, me ajudem aqui lendo junto comigo. Eu não quero que uma pessoa leia. Eu quero que todos acompanhem aqui para a gente finalizar com isso aqui. Juízes, capítulo 17, versículo 6. O que diz aí? Naqueles dias, essa é a pergunta. Que dias? Quais dias? Não havia rei em Israel. Sim. Naqueles dias. Que dias eram esses? Israel estava em pecado. Nos dias que os juízes governavam. Naqueles dias, naquele período ali que os juízes governavam, diz assim, não havia rei. Pelo fato de não ter rei, o que é que acontecia? Cada um fazia o que achava mais certo. Então, qual é a ênfase do autor? Não tinha rei. Não tendo rei, cada um fazia o que queria. Capítulo 18, versículo 1. O que é que diz? Naqueles dias, Não havia rei em Israel. não havia rei em Israel. Aí ele vai relatar aqui uma tragédia que aconteceu. Capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Está prestando atenção? E o último versículo do livro, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, Não havia rei em Israel. Resultado, cada um fazia o que achava mais certo. O que será que esse autor está querendo dizer com essa repetição? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Israel precisa de um rei. Porque no tempo que Israel não tinha rei, a nação era uma bagunça, era uma anarquia. Cada um fazia, cada um agia, cada um se comportava do seu próprio jeito. Eles não tinham uma referência de liderança. Então, o livro de Juízes é uma defesa da monarquia. Eles querem dizer, olha, a ausência de um rei resultou em anarquia. Cada um fazia o que queria. E aí prepara para a chegada de quê? Da monarquia. Aí qual é o próximo livro? Depois de Juízes. Qual que vem? Ruth. E a história do livro de Ruth aconteceu quando? Capítulo 1, versículo 1. No tempo dos juízes. No dia ou nos dias em que julgavam os juízes. Ou seja, o relato de Ruth foi na mesma época que Israel não tinha rei. E que cada um fazia do seu jeito. Aí veja como é que ele vai finalizar o livro de Ruth. Lembra que Ruth casou com Boaz e teve um filho. E Noemi, a sogra, foi quem basicamente cuidou, né? Veja aí o que acontece
no capítulo 20, no capítulo 4 de Ruth, verso de número 17. Melhor, 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Mas foi Noemi que teve um filho? Foi Ruth. Foi Ruth, só que era descendente de Noemi. E para Noemi era como se fosse uma substituição dos que ele tinha perdido, então era como filho dela. Aí o texto diz: qual foi o nome que deram para ele? Obed. Obed. Quem é Obed? Este é o pai de Jessé, pai de pai Davi. de Davi. Aí ele segue: são estas, pois, as geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ora, por que o livro de Ruth já vai terminar com Davi? Já está preparando o relato para a transição do livro de do período dos juízes para a monarquia. E Davi era o modelo de rei, apesar de ter sido o segundo. Então, veja, as narrativas, para que a gente possa compreender melhor, a gente precisa prestar atenção na introdução e na conclusão, porque ali o autor ele já dá uma dica do que é que ele quer. E também prestar atenção na repetição. Qualquer repetição que você encontrar numa narrativa, o autor está dando uma ênfase, e é isso aqui que ele quer destacar no seu relato, na sua narrativa. Ok? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Nós ainda teríamos salmos, ainda teríamos literatura apocalíptica e tal, mas, infelizmente, nosso tempo não foi suficiente. Joia? A gente encerra aqui. Preste atenção aqui agora. Eu já vou colocar imediatamente no grupo agora do WhatsApp a atividade. São 5 parábolas sobre provérbio, sobre profecia e sobre narrativa. São 5 perguntas. Vocês vão responder pesquisando. Vocês têm a apostila e vocês têm os slides. Não precisa você procurar no Google, na internet, não. As perguntas que eu faço, as respostas estão na apostila e nos slides. Ok? Então, vocês têm até sexta-feira da próxima semana para enviar essa atividade respondida para mim. E não me mandem no WhatsApp, mandem no e-mail. Eu acabei de colocar no e-mail, o meu e-mail lá no grupo. Então, lembrando, quais são as 2 atividades que vocês vão para ter nota? A declaração de leitura da apostila, que era até hoje. Não sei se vocês terminaram de ler, mas era uma apostila muito pequena, já deve ter lido. Então, mandar a declaração de leitura que você leu toda a apostila e hoje, às 8, enviar essa atividade respondida para o meu e-mail. Então, essa são as 2 atividades para que eu possa dar a nota para vocês dessa disciplina. Tá certo? E, pessoal, eu vou dar a pausa aqui só para lembrar